Olá pessoal, tudo bem? Então vamos para a nossa primeira videoaula nesse período que estamos ainda em quarentena, né? Para que a gente não possa parar os nossos conteúdos que estávamos vendo em sala de aula, ok? Então nós vamos iniciar agora o capítulo 2, né? Falando sobre justiça. Mas antes de iniciar o capítulo 2, vamos relembrar rapidamente aqui o que é que nós vimos nas aulas anteriores, ou seja, no capítulo anterior. Então, nós vimos alguns elementos, como por exemplo, logo no início vimos os tipos de poder, né? Como se classificam os vários tipos de poder, falando do poder social, falando do poder econômico e etc. Na sequência, falamos também sobre a concepção de política em Aristóteles, né? Falamos sobre o início da democracia na Grécia e vimos lá que Aristóteles vai compreender que a política, ela na verdade é pensar no bem coletivo, no bem da sociedade. Logo na sequência, falamos sobre Maquiavel, que já tem uma visão bem diferente, né? Maquiavel acredita que a política, na verdade, são ações que visam ou conquistar ou se manter no poder, né? Porque ele também já vive num período histórico bem diferente. Maquiavel já é um pensador do período do Renascimento, enquanto Aristóteles é um pensador do período da Grécia Antiga. E, por fim, vimos também um pensador contemporâneo chamado Michel Foucault, um pensador francês, morreu na década de 80, que acreditava que, na verdade, o poder não está concentrado, como nas visões anteriores que nós temos, né, que nós tínhamos, onde o poder estaria na mão do Estado e caberia somente ao Estado exercer esse poder. Michel Foucault ele compreende que, na verdade, o poder ele é circular, ou seja, existe um poder que sim, que está na mão do Estado, mas existe também um poder que está na mão dos cidadãos. Mas isso tudo nós já vimos, só estamos relembrando para poder dar continuidade. Agora, iniciando o capítulo 2, nós vamos começar a falar a respeito do tema de justiça. Primeiramente, vamos falar sobre a justiça na antiguidade grega, né? Todo o conteúdo, vocês vão perceber, de filosofia, ele vai sempre se referir à Grécia Antiga, porque foi o ponto de partida das investigações filosóficas. E eu trago essa imagem aqui porque normalmente quando nós falamos de justiça ou queremos representar justiça, aparece essa imagem, né, de uma mulher, às vezes segurando uma balança, às vezes não, mas sempre com os olhos vendados, né, e em algumas das representações ela segura uma espada. Qual que é a relação que essa imagem tem com a ideia de justiça? Para compreender isso, nós temos que falar um pouco sobre a mitologia grega, né? Entre os gregos, eles tinham duas divindades, uma chamada Temis e outra chamada Diké. Temis seria uma divindade, ambas são mulheres, né? São representações femininas, melhor dizendo. Temis seria então uma divindade maior que estaria ligado à lei natural. O que é a lei natural? A lei natural seria a lei do universo, a lei do universo tanto no sentido do movimento material, por exemplo, da natureza, né? Mas também no sentido da justiça, como podemos dizer assim, numa versão mais atual, né? Uma justiça divina que governa a todas as ações dos seres humanos. Vocês já devem ter ouvido a expressão de que a justiça dos homens falha, mas a justiça divina não falha. Então, essa Tênis representaria essa justiça divina. Já a Diké, né, representaria as leis humanas. Por isso que Diké, inclusive, é filha de Temis, né, porque as leis humanas são inferiores às leis naturais, ou, no caso, inferiores às leis divinas. Quando a gente tem a tradução, né, do termo Diké para a mitologia romana, que vocês devem saber, os romanos eles basicamente fazem um processo de adaptação da mitologia grega, né? Nós temos de que é representada ou chamada, melhor dizendo, de Justitia, como está escrito aí, né? Que na verdade, se vocês podem observar, é a origem da palavra justiça. E essa justiça, então, ficou sendo representada por essa imagem feminina, né, de olhos vendados. Por que de olhos vendados? Porque ela julga as pessoas indiferente de quem quer que seja, né? E aí vocês podem perceber que isso é muito tradicional a ponto de, por exemplo, na frente do Supremo Tribunal Federal brasileiro, que é o maior órgão da justiça brasileira, nós temos a representação também dessa mesma ideia, ok? Do ponto de vista da filosofia,
nós temos como um dos primeiros pensadores a falar sobre justiça o Pitágoras, aquele mesmo da matemática, como vocês podem perceber a imagem ao lado cheia de elementos matemáticos, né, para representar. E Pitágoras, por ser um pensador da matemática, também ele vai pensar a justiça no sentido de proporcionalidade. Como assim proporcionalidade? Dar a cada um a sua justa parte, ou seja, dar a cada um aquilo que cada um merece receber, ok? Então essa ideia de justiça como proporcionalidade ela vai aparecer em momentos posteriores, vocês vão perceber. Você avaliar a pessoa a partir dos atos que a pessoa faz e dar para ela aquilo que ela merece de acordo com o que fez, sem dar a menos e sem dar a mais. Porque se você dá a menos, você está sendo injusto com ela. Mas se você dá a mais, você também está sendo injusto. Por que você está sendo injusto? Porque você deu algo além do que ela efetivamente merecia. O próximo pensador a se dedicar a esse tema é Platão. Né? Platão, inclusive, ele é um dos principais pensadores da filosofia grega. E até por isso nós vamos explanar um pouco mais a respeito de Platão do que dos pensadores anteriores. Bom, primeira coisa, Platão ele acredita que o termo justo pode ser atribuído tanto ao indivíduo, ou seja, a um ser humano isolado, podem existir pessoas justas ou injustas, como também a uma sociedade, ou seja, a uma cidade justa ou uma cidade injusta. E Platão acreditava que existe uma relação entre esses dois elementos, ou seja, entre o indivíduo e a sociedade. Né? Se nós temos indivíduos justos, nós teremos uma sociedade justa. Né? Se nós temos indivíduos injustos, nós teremos uma sociedade injusta. Do mesmo modo, se nós temos uma sociedade justa, naturalmente os indivíduos que nascerem nessa sociedade têm uma tendência maior a serem indivíduos justos. Agora, se nós vivermos em uma sociedade injusta, consequentemente, então, esses indivíduos dessa sociedade serão injustos. Isso é uma coisa interessante, porque se você for observar, não é que um prevaleça sobre o outro. O indivíduo é mais importante que a sociedade ou a sociedade é mais importante que o indivíduo. Né? O interessante é perceber que existe uma correlação entre esses dois elementos. Pessoas injustas formam sociedades injustas. E, naturalmente, essas sociedades injustas vão ensinar as pessoas que entram nessa sociedade a continuarem sendo injustas. Por isso que o Platão vai pensar, ou no caso, ele vai fazer uma reflexão sobre, em primeiro lugar, sobre o humano justo. O que seria esse ser humano justo? Okay? E para falar sobre isso, nós temos que falar sobre a teoria da alma de Platão. A palavra alma aqui é uma palavra que tem um significado muito parecido com o que nós utilizamos nos dias atuais. Para Platão, pelo menos, a alma é algo imaterial, né? Que é algo essencial ao ser humano. E o Platão acreditava que todas as pessoas tinham uma única alma, só que essa alma seria dividida em três partes. Né? Cada uma dessas partes estaria relacionada também a uma região do corpo do indivíduo. Como, por exemplo, uma parte da nossa alma seria o que ele chama de alma racional, localizada na cabeça. Uma outra parte da nossa alma seria o que ele chama de alma impetuosa, que é localizada na região do tórax. E uma terceira parte da nossa alma ele chamaria de alma, melhor dizendo, de alma apetitiva, que ela está localizada na região que ele fala do baixo ventre. Cada uma dessas partes da alma, elas são responsáveis por um determinado, ou apresentam, melhor dizendo, uma determinada característica. Então, a alma racional, ela é responsável por entender e buscar a verdade no mundo real, ou seja, é aquela parte da gente que está mais inclinada a buscar a compreensão das coisas do mundo. Né? A nossa alma impetuosa seria responsável por nos levar a agir e nos engajar em nossas ações. Podemos dizer assim que essa parte da alma é como se fosse uma certa disposição, uma certa vontade que existe dentro das pessoas. Né? E a terceira parte da alma seria aquela que ele chama de alma apetitiva. A alma apetitiva ela é responsável por nossos desejos e nossas sensações. Ok? Beleza? Então o que acontece? Segundo o Platão, o ser humano justo é aquele que consegue manter, né, uma hierarquia, ou melhor dizendo, uma harmonia e uma hierarquia entre cada uma dessas partes da alma. Né? Por que ele vai ressaltar isso? Porque Platão percebe que essas partes da alma elas não se manifestam de modo equilibrado dentro do ser humano
naturalmente. Naturalmente, segundo ele, uma dessas partes vai se manifestar com maior intensidade, ou a racional, ou a impetuosa, ou então a alma apetitiva. Então, o que, que ele defende? Ele defende que cada um de nós devemos buscar uma forma, né, através, obviamente, do processo de reflexão, buscar uma forma de manter um equilíbrio e a hierarquia dessas almas, dessas partes da alma. Essa hierarquia, obviamente, vai colocar a alma racional como sendo a mais importante. Por quê? Porque a alma racional é aquela que é responsável por pensar e avaliar, né, por tomar as decisões. Só que muitas vezes a gente toma decisões não baseado na racionalidade, né? Simplesmente num ímpeto, numa vontade que surgiu, como podemos dizer assim, num impulso, ou então por um desejo de realizar algo sem que necessariamente a gente pense, será que a gente realmente precisa disso? Ou será que a gente realmente quer isso? Então Platão percebeu que na maioria das pessoas existe um desequilíbrio. Então nós devemos buscar esse equilíbrio e buscar manter essa hierarquia, ou seja, pensar de forma racional, para que a gente possa ser pessoas justas. Então, quando cada parte da alma faz o seu papel, o indivíduo ele acaba sendo um indivíduo justo. Nós falamos anteriormente que, para Platão, existe uma relação entre o indivíduo e a sociedade. Pois bem, então qual que é o reflexo que isso vai gerar na sociedade? Então, Platão percebeu também que na sociedade existem várias pessoas e cada pessoa tem um tipo de alma que mais se manifesta. Então ele fez uma classificação desses grupos sociais. Então, aquela pessoa que tem a alma racional mais aflorada, ou seja, aquela que a alma racional mais se manifesta, são o grupo que ele vai chamar de filósofos. Ou seja, aquelas pessoas são dedicadas ao conhecimento. Lembrando que o filósofo, aqui no caso do Platão, não é somente quem estuda a filosofia em si, mas, por exemplo, uma pessoa que estuda química, biologia, física, matemática, para Platão também era considerado um filósofo, ok? São as pessoas que são dedicadas ao conhecimento. As pessoas que têm a alma impetuosa mais aflorada, que é aquela alma no sentido da nossa disposição, né, seriam os guerreiros dentro da sociedade grega, né? Por quê? Porque são aquelas pessoas que têm uma predisposição, um ânimo maior, digamos assim, até para a própria atividade física, né? E as pessoas que têm a alma apetitiva mais aflorada seriam os trabalhadores ou então os artesãos, que muitas vezes pode aparecer com essa expressão, porque são pessoas que estão mais voltadas ao processo produtivo. Por que, que eles estão voltados ao processo produtivo? Porque eles querem produzir para poder realizar os seus desejos, ou seja, ter dinheiro para comprar as coisas que querem. Não necessariamente fazem uma reflexão que será que isso que eu quero realmente é algo que seria importante para mim? Ou será que é algo somente da modinha que eu estou querendo aderir porque todo mundo está aderindo e aí a vontade de consumir acaba ocupando esse espaço? Se numa pessoa que é justa essas partes são equilibradas, onde a razão vai tomar o caminho, vamos dizer, vai tomar as rédeas, digamos assim, numa sociedade também nós precisamos criar o equilíbrio e a hierarquia entre essas partes, ou no caso, entre esses grupos sociais que estão descritos aqui. E aí Platão propõe uma ideia de que cada um desses grupos sociais deva exercer uma função na sociedade específica, sendo que, para Platão, os filósofos são as pessoas que deveriam se dedicar somente ao processo de administrar a sociedade. Por quê? Porque são as pessoas que são mais inclinadas ao processo racional, a avaliar muito bem antes de tomar as decisões. Os guerreiros deveriam se preocupar somente com a defesa da cidade, né? Porque são pessoas que naturalmente se demonstram aptas a atividades físicas, atividades que exigem adrenalina, né? E os trabalhadores deveriam se preocupar somente com o processo de produção, porque é a característica da alma que mais aflora nele. Então, o que, que acontece? Se numa sociedade cada um fizesse a sua parte, então nós conseguiríamos manter uma sociedade justa. Ou seja, uma sociedade justa é quando cada um exerce sua função. É quando o filósofo faz a parte dele, o guerreiro faz a parte dele e os trabalhadores fazem sua parte, sem que um interfira na função do outro. Isso é o que vai gerar uma sociedade justa, segundo Platão. Beleza, pessoal? Então, eu deixei uma tarefinha para vocês no Google Classroom,
que é um site, né? Na verdade, um aplicativo, você pode baixar no celular também, mas se você quiser, você pode acessar pelo site. Para fazer essa atividade, você precisa de um código de turma, que é esse código que está aí, KIAHBFA, né? E para acessar a atividade, você vai precisar de um e-mail do Gmail. Caso você tenha alguma dificuldade de acessar a atividade, de fazer o cadastro, é só procurar no YouTube um vídeo intitulado Como entrar no Google Classroom como aluno. Ou, no caso, acessar esse link que está aí abaixo, digita esse link lá que você vai poder ter acesso a como realizar essa atividade. Beleza, meu povo? Um abraço e até mais.